boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe o nosso horário da nossa apresentação. Isso, então estamos preparados para qualquer momento. A gente escolheu fazer essa apresentação online, e o Gato está aqui também, a vivência, porque a Mônica não vai estar presente, então vai Pois meio ser é, semipresencial. Então, por um excelente motivo, gente. Por uma felicidade que eu vou receber. Infelizmente, eu não vou poder estar nesse momento aí na sala de aula, mas a minha participação, até pela gentileza do Danilo, de criar esse formato para a gente poder estar presente, foi algo que eu gostaria muito que vocês recebessem. pronto, meu nome é Danilo Silva, como a Mônica já disse. E eu sou a Mônica Carvalho. Então vocês já conhecem a gente. Então a gente vai meio que propor um bate-papo pelo livro que nos foi apresentado pela professora. E a Geni, que é a autora, e a gente ficou com o capítulo das viagens. Primeiro... Sim, a professora Cleide, que é a nossa querida professora, né? Ela trouxe para a gente essa obra, que é a obra A Cor da Ternura, da nossa Geni Guimarães. E foi um presente para a gente, porque a gente, enquanto professor de ensino médio, de ensino fundamental, anos finais, a gente não tem tanto acesso a essa literatura infantil. Principalmente uma literatura infantil que seja uma literatura infantil com personagens negros, com uma vivência de pessoas uma história negras. De vivência, né? Eu sei voar daqui de dentro da cozinha, entendeu? Eu tenho um conto no A Cor da Ternura, que eu brincando, balançando na rede, e o meu sonho era conhecer Santos, o mar, conhecer o mar, quando criança. E eu balançando assim na rede, eu fui para o mar, entendeu? Depois o CUT me levou para ver Santos mesmo, para ver o mar. Né? Eu acho que é primeiro também importante entender que a gente está no meio da história. O livro ele tem toda essa trajetória que é quase uma autobiografia, mas não é uma biografia, mas a gente está no meio dessa parte dessa vivência. Então teve uma trajetória inicial com literalmente um desmame, a parte que ela se sentia confortável nas tetas da mãe, e uma parte mais final que aí os nossos colegas vão apresentar. Mas a gente está no meio dessa história, que é das viagens. E como a gente está no meio, a gente não vai trazer todas as informações. Nós vamos trazer informações e impressões que vão deixar vocês, leitores, curiosos e à vontade para poder entrar em contato com o texto. Isso. E sobre a viagem, literalmente é uma viagem que a personagem faz, né? Primeiro, para mim, foi muito impactante essa questão de colocar mentalmente num outro local que você não está para poder se esconder da realidade. A gente sabe que boa parte das medidas, a literatura é um outro mundo que os autores criam, mas essa história é justamente nesse sentido. A personagem vai para um mundo que ela tem vontade, que é um mar, que é as cidades que ela não conhece, para poder se esconder da realidade. Uma projeção, né? Então essas viagens são uma espécie de projeção que a nossa personagem faz e, como você disse, ela tem que sair desse desconforto. O desconforto é algo que incomoda ela. Ela só tem 7 anos de idade e ela vive num extremo desconforto. Nesse capítulo parece que é uma mistura de autoproteção, já de uma criança se autoproteger das vivências. Criando um mundinho para ela que fosse um mundinho ideal, porque o mundo real era um mundo muito ruim. Era um mundo de racismos, é um mundo onde ela não se encaixava. A nossa personagem ela é extremamente urbana, ela tem sonhos extremamente urbanos e ela vive numa sociedade extremamente rural, que é a mesma vivência da infância da autora, da Geni, que também viveu em sítios, viveu uma infância rural. Então ela traz essa vivência dela para essa escrevivência dela, trazendo essa ruralidade, mas projetando fora dali. Né? Eu consegui compreender que tem duas vozes, uma de memória e uma de contexto.
para mim, a de contexto é a realidade das outras crianças no momento que tem as palavras de xingamento, ou de deboche, ou de despreciação por conta da cor, do jeito do cabelo. E uma de memória, no sentido de recordação, de onde queria estar. Eu percebi essas duas vozes. Para mim foi muito característico no texto. Para você, qual outro ponto que você entende? Quando você coloca o contexto, a gente pode perceber várias nuances no texto, Sim. né? Quando ela fala sobre a questão de tradições, de brincar com brincadeiras de boneca, de hábitos que para as quais ela não vê nenhum sentido, ela não acha necessário, ela não quer fazer parte daquele tradição, daquele hábito, daquele modo de vida. Então, tudo aquilo ali para ela é algo que não corresponde à sua essência. Ela viveu, nasceu, foi desmamada, cresceu, chegou aos 7 anos desgostando daquilo. E aí, por mais que ela desgostasse daquilo, ela dizia assim, mas eu preciso caber. Eu preciso dar um jeitinho de caber naquela vivência. Porque era a vivência que ela tinha e ela sabia que ela pertencia àquele grupo, por mais que ela não gostasse daquele grupo. Então, ela não negava o pertencimento ao grupo. Ela negava como é que se diz? Como é que eu posso colocar uma palavra para dizer que ela era dentro do grupo, ela era filha do grupo, mas ao mesmo... Pertencimento? Ela tinha pertencimento. Ela tinha um pertencimento. Ela não tinha... Era uma... Não sei, Danilo, a palavra aceitação. correta. Não... Para a mãe dela, por exemplo, quando ela fala na mãe, ela diz que a mãe nunca aceitaria que ela fosse fazer nenhum tipo de viagem, que ela tinha que permanecer naquela realidade. Aí eu acho que também vai não só do contexto afro, mas vai no contexto também materno. A mãe proteger, mãe querer, mãe ajeitar, mãe arrumar. Até porque a mãe dela ela não percebe o racismo. Ou às vezes... Ela tenta abafar o racismo. Isso, pronto. Eu acho que não é nem não perceber. Eu acho que é no própria maternidade de proteger que ela não veja, não pare a sua vida para aquele problema. Eu acho que é muito isso. É tão tal que ela, no final do texto, lá na parte final, que ela diz assim, mas os meninos não vão, que é para procurar o documento dela, os meninos não vão, aí ela diz, finge que não escutou. Aí ela diz assim, mal sabe ela, que é o que eu fiz durante toda a minha vida. Ou seja, ela se fechou no mundinho dela, porque o mundo exterior era muito complicado. Literalmente fez uma viagem. Fez uma viagem. A única viagem que ela ia fazer era para a escola. Gente, meio que foi um bate-papo aqui entre eu e a Mônica. Com certeza a gente vai falar isso melhor aí na sala de aula. E espero que a gente tenha contribuído com esse capítulo que foi maravilhoso. Eu também não conhecia a autora. Para mim foi muito bom. Foi aquele texto curtinho que você quer terminar logo para saber como é que tá? E que tem tanta coisa, né? Que tem tanta informação e que é tão rico e que você fica se perguntando, nossa, como é que uma criança... Porque muitas vezes você pensa assim, é na infância que o ser humano se desenvolve, que ele aprende o que é grupo, que ele aprende o que é família, que ele aprende o que é aceitação e não inaceitação. E identidade, né? E identidade. Eu acho que o principal é a identidade. Nessa etapa que a gente constrói a nossa identidade. E nesse movimento, que era um movimento que ela estava fazendo de construir a própria identidade dela, ela tentava buscar um repertório aqui, buscar um repertório ali, e aí ela não se identificava com os repertórios que ela tinha, e isso fazia com que ela tivesse que fazer essa fuga para outros repertórios. Fuga de vivência, né? Fuga de vivência. Da vivência que é dolorida, né? Que a gente, por mais que a gente saiba que é um contexto literário, ainda tem muita realidade dolorida. Crescer dói. Pois um forte abraço, gente. Muito obrigada e até a próxima. Eu quero escrever, quero publicar, quero fluir.